lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Tartarugas Ninja. O filme estreia nos cinemas 31 de agosto e eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo tá saindo hoje e sem spoilers, mas também eu tive a oportunidade de entrevistar parte do elenco de dubladores, que foi o Léo Santana e também a Anne Gabriele, e aí vocês vão ver alguns trechos da entrevista nesse vídeo aqui também. Então até por isso já peço aí o apoio de vocês, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Lógico, deixa seu like também, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. E também eu posso trazer entrevistas mais legais e interessantes como foi essa. Em Tartarugas Ninja Caos Mutante, a gente vê os irmãos Tartaruga enfrentarem o crime da cidade e que acaba se metendo numa confusão com um exército de mutantes. E aí eles precisam lidar com todas essas problemáticas à sua frente. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre esse filme é que ele te propõe a contar a origem das tartarugas, como que elas se desenvolvem, não só na questão mutante, mas também nos seus dons, e principalmente como o filme, ele acaba tendo uma linguagem muito jovem. A gente tem esse momento focado na adolescência das tartarugas, né? Tá certo que no passado a gente teve alguns filmes, né, que era bem que nem a gente fica zoando, que é os caras de 30 interpretando gente de 15 anos, enfim. Mas aqui, de fato, a gente tem adolescentes, não só com as tartarugas, mas também com a April. Então, a gente tem um universo jovem que é muito presente, tanto nas referências do filme, mas também do universo ali falado, do que eles gostam, do que eles projetam pra vida deles. E ele é um filme que tem sim a nostalgia. Eu acho que o fator nostalgia é algo sempre discutido nos filmes atuais, e o cinema tem puxado isso também, mas eu não sinto que essencialmente esse é o foco do filme. Ele tem algumas referências, principalmente quanto ao mestre Splinter, até porque no elenco americano a gente tem ele como o Jack Chan, então eles acabam incorporando algumas referências que são sim um pouco mais antigas, mas é um filme totalmente jovem, mas ainda em meio disso é um filme que consegue se comunicar com absolutamente todo mundo, porque ele é um filme que, gente, apesar de ser muito engraçado, ele te pega no seu íntimo. Ele é um filme que tem um drama bem consistente e também é um filme que acaba falando muito sobre identificação, sobre encontrar os seus. Na realidade, esse filme ele tem inúmeras mensagens e eu acho que é isso que engrandece. Em nenhum momento você sente que essa peteca ela é derrubada. E apesar de ter também essa temática mais jovem, fica tranquilo porque as características das tartarugas ninja estão todas ali. O Michelangelo ainda adora uma boa pizza. E como eu tinha comentado, né, o elenco americano é um negócio assim muito absurdo. A gente tem Paul Rudd, Ice Cube, o Jack Chan, como eu tinha comentado, o John Cena e até mesmo o Seth Rogen, que também assina o roteiro, a produção do filme. Então quem já conhece o trabalho do Seth Rogen, muito provavelmente vai sair apaixonado por mais uma obra, sabe como que é o tom do humor aqui também. E não só o elenco original, mas também o elenco de dubladores chama muita atenção. Como eu falei no início do vídeo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Léo Santana, que é o Genghis Han, e a Anne Gabriele, que é a April. E assim, gente, a dublagem tá um negócio sensacional. Como eles adaptaram algumas piadas, realmente é muito bem feito aqui pro nosso universo. E como vocês sabem, geralmente quando eles escolhem os dubladores, ou às vezes é pra ser um easter egg, um nome forte, mas também por similaridades com aquele personagem. No caso do Léo Santana é mais uma piada, mas ainda assim eu perguntei tanto pra ele quanto pra Anne Gabriele quais que eram as similaridades deles com os personagens. E quanto a essa parte de identificação, qual seria a característica que vocês mais se identificam com seus personagens? O seu tem uma transiçãozinha ali, né? Pode se desestressar. Gengis Han me identifico muito porque tem muito de mim de ser influenciado pelo meu pai. Meu pai era aquela mente, sabe, fechada, dizer, vai correr, isso aqui não vai dar certo, trabalha que dignifica o homem, sabe, essas coisas assim. Uhum. Aquele cara bem personalidade forte. E o Gengis Han, ele acaba seguindo a influência do pai e sendo um pouco problemático, assim. Pela influência do pai, mas com o tempo ele vai entendendo, pô, pai, eu acho que eu não concordo com certas coisas que o senhor me influencia. Ele começa a se encontrar e tal, entender que o mundo não é bem assim. Mas voltando ainda um pouco sobre os principais personagens ali, que é o Michelangelo, o Donatello, Rafael, eu sou um pouquinho de Leonardo e Rafael, sabe? Ao mesmo tempo que posturado e calmo, literalmente, eu sou o cara mais da zoeira também, descontraído, que adora pizza também, já é o Donatello, Michelangelo. Eu amo pizza. Pra mim, eu acho que
tem essa coisa da April desde cedo, ela tipo, tá, é isso que eu quero fazer e de qualquer jeito eu vou fazer essa coisa. E aí, então, ela tipo, ela vai pra um bueiro, ela vai pra não sei o que. Persistente, ela vai fazer. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho também. Tipo, quando eu quero muito fazer uma coisa, eu vou tentar até, assim, mesmo se eu não conseguir, eu tentei tudo. O não já tem. Tudo. Isso, o não já tem. Foi em busca do sim. Então, vai atrás. Então, essa é a maior similaridade que a gente tem, assim, dessa persistência dela mesmo. Eu acho muito interessante as respostas dele, porque o Léo, ele acaba abrindo um pouco o coração, falando muito com relação ao pai dele, ainda mais num filme que fala tanto de relação de pai e filho. Aqui, a gente tem uma narrativa, tanto das tartarugas quanto do pai deles, muito similar ao dos vilões mutantes, dentro da temática que também é discutida sobre o seu real propósito, não só individual, mas ali também nessa procura de identificação que eu havia comentado anteriormente. E ainda sobre essa temática de família, é muito interessante porque eles constroem tão bem a origem das tartarugas, da relação deles com o pai, que depois a gente vê uma história bem similar com os vilões mutantes, que eles não precisam reexplicar, a gente já compreende até por alguns aspectos de semelhança de personalidade entre as tartarugas e outros mutantes, e como que é esse encontro deles. Então a gente tem aqui vilões no filme que eles são muito bem construídos, inclusive a gente tem mais de um vilão, e eu gosto como eles trabalham esses aspectos. É muito interessante a gente ver o quanto que esse filme ele consegue construir, e com tantos personagens, com uma narrativa super complexa, e é por isso que esse filme ele vai indo sempre em direção ao ápice dele. Como eu tinha comentado, ele não deixa a peteca cair. E outro aspecto que o filme traz, que é bastante interessante também, é sobre como ele coloca em xeque as nossas atitudes, como a gente lida com o diferente. E por isso eu também gostei muito do que a Anne Gabriele falou da identificação dela com a personagem dela, que é a April, porque a April, apesar de ser humana, não tá nesse universo mutante, ela é uma porta aberta para aquele universo que as tartarugas almejam tanto, que é o mundo dos humanos. E eu também acho muito interessante como eles acabam trazendo a temática para o entorno da escola, porque afinal de contas eles são adolescentes mais reclusos, né? E aí eu também aproveitei para perguntar pro Léo e pra Anne como que foi a relação deles na época de escola. O filme ele fala bastante sobre identificação e principalmente sobre a época da escola, né? As tartarugas no desejo, né? E também a experiência da April. Vocês poderiam compartilhar um pouquinho da experiência de escola de vocês? Nossa. Eu acho que eu vou tentar resumir, né? Que a experiência de escola passou por tantas fases, mas eu acho que a minha lembrança que eu tenho de escola é que eu comecei a trabalhar bem cedinho, assim. Eu comecei a trabalhar com arte desde que eu tenho 8, 9 anos, assim. Então eu já tava na vida de, tipo, não ter tempo pra nada, assim. Eu chegava na escola com o cabelo do teatro da noite anterior, que eu fazia musical, né? Então eu chegava assim, e aí saía da escola, às vezes pegava ônibus, comia marmita em pé, chegava no balé, e assim, ia, assim. Tipo, foi uma loucura. Então a minha experiência de escola era, tipo, eu tentava aprender o máximo ali no momento que eu tinha, e aí quando eu aprendi o assunto também, eu nunca mais olhava pro professor, eu ficava zoando com os meus amigos, era o momento que eu tinha de ter a experiência com os meus amigos, assim. Então foi meio maluca, assim, foi meio diferente e breve, mas eu lembro com carinho. O meu foi de levar cavaquinho, pandeiro, de ser o pagodeiro da turma. Já tava inserido ali. Eu não era um cara muito fã dos estudos, não, sendo bem sincero. Era mais o cara da zoeira, meu, do fundão, sabe? Aquele amigo com a rapaziada do fundão. Todas as sextas-feiras levava os instrumentos pra fazer pagode com os amigos, esperando só a hora da sirene do recreio. Podia ter sido da sua sala. Pois é. Então essa lembrança, essa memória assim, bem presente até então. Além das Tartarugas Ninja, que já faz parte da minha vida desde sempre. Desde, caramba, que eu me entendo por gente assim, de estar em casa assistindo, de querer chegar logo da escola para poder assistir, de se arrumar para ir à escola assistindo. E é muito legal hoje estar fazendo parte disso aqui, sabe? Porque é uma loucura no bom sentido falando, porque caramba, é uma coisa que você assistia desde molequinho, hoje você faz parte. E assim, essa temática mais adolescente, ela também imprime em coisas do universo. Por exemplo, a animação, né? Ela é uma animação que, nossa, você consegue ver textura, é realmente muito interessante, mas em alguns momentos também me passaram uma sensação meio de quadrinho. Tinha algumas cenas que elas estavam acontecendo e você via uma texturinha em movimento, sabe? É muito impressionante o trabalho que foi feito aqui. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, que aí se mistura tanto na nostalgia quanto no atual, é sobre a trilha
trilha sonora. Gente, a trilha sonora desse filme é uma coisa que você quer fazer a sua playlist depois em qualquer plataforma de música aí, porque tá impecável. E outra coisa que tá impecável também são as referências, porque eles também se aproveitam muito do universo da cultura pop atual, e eles falam abertamente, sem medo de citar a concorrência, e é até interessante que uma dessas referências da cultura pop diz muito sobre a identificação também, que puxa aí toda a temática do filme sobre se identificar com alguém, sabe? Eu achei que eles tiveram toques muito geniais no texto, e a narrativa ela é tão interessante porque ela vai inserindo o contexto de crime na cidade, e é muito redonda a forma de como eles acabam se envolvendo, e é muito interessante, né, o plano que eles também têm com relação a isso, que é um plano que acaba tendenciando para um objetivo individual de cada um deles, mas também trazendo outra mensagem sobre quais são os reais motivos dos nossos objetivos, como que a gente lida para conseguir eles de maneira genuína. E como eu falei, ele é um filme que é um público tão amplo, porque eu acho que ele tem temáticas tão importantes que conversa de uma maneira muito amadurecida. Então, você adolescente, você vai gostar porque você tá sendo falado de igual para igual, e ainda assim traz grandes ensinamentos, não só para quem é jovem, mas também para quem é mais velho, e não só pela nostalgia, mas sim por uma excelente história. E assim, gente, eu tenho certeza que vocês vão sair apaixonados pelo universo de Tartarugas Ninja, seja você fã antigo ou fã atual. E dito isso, fiquem até o final dos créditos, porque tem uma cena pós-créditos que dá um direcionamento para sim se tornar uma grande franquia. E apesar disso, o filme ele é muito redondo. Se, por exemplo, não tivesse um segundo filme, também seria um filme que super funcionaria, sabe? E eu acho interessante falar isso, porque tem alguns filmes que a gente fica muito com a sensação de inacabado, e aí depois não tem uma sequência, e muitos filmes têm se baseado em construção de grandes franquias e não realmente uma excelente obra, e Tartarugas Ninja, gente, é exatamente isso, uma excelente obra individual, que tem sim uma construção para um possível universo que muito provavelmente vai ter, porque esse filme, ele é assim, tá sendo muito bem aceito pela crítica, e não só por isso, pela potência dele. Esse filme ele é realmente muito interessante, é muito interessante os assuntos que ele se propõe, você sai apaixonada pela característica de cada uma das tartarugas, e ele é um filme muito bem humorado, que ainda assim é aquele filme que te toca no fundo. É muito emocionante, eu gosto de como tudo se encaixa, eu gosto de como eles construíram esse universo das atuais Tartarugas Ninja. Eu tô realmente assim apaixonada por esse universo. Mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas pro filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!